Vamos começar então por um assunto o mais próximo de nós, com o qual a gente vai começar a conversa com o Edinho, que é esse pacote que o governo apresentou ontem à noite, com medidas alternativas à alta do IOF. Já enfrenta esse pacote muita resistência no Congresso e, evidentemente, também do setor privado. Reportagem de Carol Rosito. O mercado financeiro reagiu mal às medidas apresentadas pelo governo. O Ibovespa fechou em queda e o dólar ficou quase estável ao longo desta segunda-feira. Entre as principais mudanças propostas pela equipe econômica estão o aumento dos impostos para apostas esportivas, que vão sair de 12% para 18%, cobrança de 5% de imposto de renda para títulos como os LCAs e os LCIs e outros, alta nas alíquotas da contribuição social sobre lucro líquido envolvendo fintechs e corretoras e, por fim, o aumento da tributação para juros sobre capital próprio de 15% para 20%. Os setores atingidos avaliam que as novas medidas terão um impacto negativo no crédito e vão elevar preços. Quem financia imóvel no Brasil, o comprador de imóvel de classe média, terá sim um aumento na sua taxa de juros, ou seja, um aumento na sua prestação. Após a reunião, Hugo Mota, Fernando Haddad e Alcolumbre disseram que medidas de redução de despesas primárias serão discutidas numa próxima reunião sem data marcada. A proposta da Fazenda deve gerar 44 bilhões de reais em receitas. O Planalto deve colocar essas alternativas em uma medida provisória que ainda vai precisar passar pelo Congresso. Nesta segunda-feira, no entanto, o presidente da Câmara não garantiu apoio ao texto no Legislativo. Eu penso, na verdade, que além dessas questões que foram discutidas ontem, e não há do Congresso, viu, Fernando, é importante aqui registrar, o compromisso de aprovar essas medidas que vêm na medida provisória. Uma das principais barreiras está na bancada ruralista. A Frente Parlamentar do Agro afirma que a cobrança de imposto de renda sobre as letras de crédito do agronegócio compromete o financiamento de pequenos e médios produtores, causando alta de preço dos alimentos para o consumidor. A CNN apurou que Alcolumbre fez um alerta a Haddad se referindo ao que chamou de má vontade de dirigentes do PT e dizendo que Haddad está sozinho no esforço do equilíbrio fiscal. A oposição aproveitou a falta de consenso dentro do próprio governo para criticar o Planalto e as novas taxações propostas para reduzir o aumento do IOF. Trocar impostos por impostos. O governo continua se fazendo de cego, surdo e mudo com relação à redução de despesas. Edinho, não é exagerado dizer que ninguém mais aguenta pagar imposto, sobretudo com subida de impostos, mas esse é novamente o caminho que o governo escolheu para tratar de tapar um buraco no orçamento. Gasto é vida, isso já nos levou, e não faz muito tempo assim, a uma tragédia política e econômica. Edinho, o seu partido não aprendeu nem esqueceu nada? Eu penso, William, que o governo do presidente Lula, que assume em 2023, ele assume num cenário, de fato, orçamentário do gasto público bem complicado, né? É bom a gente lembrar que o governo do presidente Lula assume, e isso foi constatado na transição, um déficit de 375 bilhões de reais, inclusive boa parte desse déficit gerado, na minha avaliação, na maior operação de compra de votos que nós já vivenciamos, que foi aquilo que nós assistimos em 22. Inclusive, boa parte das medidas que o governo tenta agora ajustar, né, inclusive fazendo com que os critérios do Bolsa Família voltem a ser critérios técnicos, objetivos, esse desarranjo foi gerado da forma desproporcional com que se concedeu o auxílio. Inclusive, o Bolsa Família você tinha critério por renda familiar, onde só um beneficiário por família, e durante a transição nós detectamos que os critérios do Bolsa Família haviam sido todos eles destruídos, ou seja, o Bolsa Família tem que ser um programa que tem porta de entrada e porta de saída. Então, o que nós estamos vendo no governo é um esforço, e o ministro Fernando Haddad tem sido o porta-voz desse esforço, para que a gente possa ajustar, né, o orçamento, né, e eu penso que é mais uma medida que foi tomada. Claro, dessa vez nós não estamos falando
aí eu tenho minha discordância, não estamos tributando, né, setores da sociedade que não tenham condições de serem tributados. Nós estamos tributando, inclusive, setores que deveriam já pagar impostos, né? Nós estamos tributando, e penso, né, que o governo do presidente Lula tenta fazer justiça quando ele encaminha para o Congresso Nacional a isenção da cobrança de impostos para quem ganha até R$5.000, inclusive estendendo até quem ganha até R$7.000 e já abrindo o debate que aqueles que ganham mais e que não pagam tributos também deveriam pagar. Claro que nós temos que caminhar, William, para uma situação de equilíbrio na cobrança de tributos, mas eu penso que o ministro Fernando Haddad está correto, ele chama os líderes para debater, para conversar, não tem uma posição de verdade imposta. Eu acho que esse diálogo que o ministro estabelece com o Congresso é positivo para que se encontre o caminho, para que haja o equilíbrio. E não estou dizendo aqui que o governo não tenha que revisar gastos, não tenha que fazer revisão dos seus programas, porque os programas são importantes, eles têm que existir para que o Brasil combata as desigualdades históricas, mas, claro, todos os programas têm que ser revisados. Edinho, tudo bem, é normal falar de herança maldita, o PT fez isso lá atrás, o Fernando Henrique também, até aí a gente não vê grande novidade. Mas você já começou a olhar para frente, e esse olhar para frente, você que é candidato a presidente nacional do partido, implica levar você a tecer as seguintes considerações. É impossível tratar de equilíbrio das contas públicas sem tratar de cortes de despesas. Você pretende seguir no caminho atual, no qual as despesas vêm subindo sempre mais que as receitas? Não, William, eu estou dizendo aqui, primeiro contextualizando a situação que o presidente Lula herdou o país. Eu não estou dizendo de discurso de herança maldita, estou dizendo que eu fiz parte da transição, eu vi os números, eu vi o que foi feito no ano de 22 no Brasil, eu participei da transição, então não estou falando aqui de algo que eu não participei, que eu não presenciei, que eu não tive acesso aos relatórios. Eu volto a dizer, eu penso que é impossível nós pensarmos um país sem programas que a gente possa combater as desigualdades. O Brasil é um país que arrasta desigualdades históricas. Também disse aqui que qualquer programa tem que ser revisto. Qualquer programa você tem que ter critério de revisão, você tem que refazer os critérios de concessão de benefícios. Eu penso que o governo defende, por exemplo, que a gente passe um pente fino no BPC para saber quem de fato tem direito ao BPC, para a gente detectar fraude que tem no BPC, porque nós queremos BPC, nós queremos o benefício continuado para aqueles que de fato precisam. Agora, nós somos contra que famílias ou muitas vezes pessoas que não tenham direito ou não deveriam ter direito ao benefício tenham. Então, acho que eu estou te dando aqui um exemplo de revisão, como nós podemos fazer revisão em outros programas. Você está substituindo o verbo cortar por rever? Pode ser, se você vai rever... Porque não sai da sua boca a palavra cortar. Se você rever... Não, posso falar em cortar. Se você rever e você encontra distorções, você pode cortar. Você tem que cortar. Mas isso é uma proposta teórica. Não é teórico. Tem consenso do governo. O próprio presidente Lula já disse isso em diversas vezes. Se tem distorção, se tem pessoas que são beneficiadas que não deveriam ser, essas pessoas têm que ser retiradas dos programas. O Edinho, nesse contexto, você assumindo o PT, o que você vai defender precisamente em relação principalmente àquelas agendas e os temas que o Fernando Haddad apresentou ontem aos líderes, né? Revisão do BPC, que você já cita, Fundeb, ele coloca também, porque aparentemente o Congresso tem um receio de liderar essa revisão, sendo que o próprio PT também não leva adiante essa revisão por temer perda de votos. Agora você vai assumir certamente o partido daqui a menos de um mês e vai conduzir esse partido na campanha da reeleição, especificamente sobre esses pontos que o ministro da Fazenda do governo Lula 13, Fernando Haddad, colocou na reunião ontem, o PT apoiaria essa agenda de revisão do BPC, do Fundeb e de outros benefícios? Eu acho que é diferente, Caio. Do BPC, ninguém tem dúvida que a gente tem que fazer revisão constante. O Bolsa Família, nós temos que fazer revisão constante. Nós queremos que as famílias que de fato precisam, elas tenham acesso. Agora, nós temos que ser contra fraudes, utilização indevida
Não tem por que a gente defender. Fundeb, eu não sei o que o ministro Fernando Haddad defendeu ontem na reunião com os líderes. Eu posso falar de alguém que foi prefeito 4 vezes. Eu acho que a gente não deveria mexer na verba da educação. O que eu penso é que hoje você tem várias despesas que você tem no processo educacional, te falo como prefeito, que muitas vezes não são contabilizadas como despesas da educação e que eu penso que poderiam ser, né? Porque o processo educacional ele é dinâmico, né? Eu vou te dar um exemplo de um programa que eu tinha em Araraquara. A gente tinha um programa de escola do campo, né? Por exemplo, onde escola do campo é você trabalhar com as famílias da agricultura familiar no processo educacional da realidade daquelas famílias. Por exemplo, eu tive uma despesa glosada, compra de sementes. Mas por quê? As sementes, nesse caso, é material didático. Porque o professor, quando ele ensina o aluno a plantar e a ele escrever o nome das sementes, que é o método do Paulo Freire, não estou falando de nenhuma novidade aqui. Então, eu estou te dando um exemplo, como que você pode ter uma despesa como essa glosada? Eu já debati muitas vezes por que você garante, por exemplo, você tem o aluno que ele precisa do transporte público para ele ter acesso ao processo educacional. Por que você garantir a presença do aluno dentro da escola? Isso não pode ser contabilizado na educação. Eu sou totalmente contra você mexer na verba do Fundeb. Digo aqui, acho que esse debate para o Partido dos Trabalhadores ele é caro. Agora, você fazer uma revisão do que é despesa da educação e do que não é despesa da educação, ou seja, daquilo que você pode contabilizar, eu sou plenamente favorável, que o processo educacional ele é dinâmico, ele não é estático. Posso colocar o Daniel na conversa, Daniel? Por favor. Edinho, boa noite. Falando de 3 pontos históricos ali para o PT, política de valorização do salário mínimo, desvinculação do salário mínimo de benefícios sociais, como o próprio BPC, e desvinculação do piso de saúde e educação. Tudo isso é muito apontado por agentes econômicos, mundo acadêmico, setor produtivo, como discussões que precisariam ser enfrentadas, principalmente a partir de 2027, no próximo governo, seja ele qual for. Esse debate no PT é proibido dentro do governo ou a partir de 2027 vocês topam? Não tem debate proibido, Daniel. Eu estou debatendo aqui Fundeb. Eu acho que não tem debate proibido. O que nós temos é qualificar o debate. Por exemplo, você falou de 2 temas. Piso da educação e piso dos profissionais da saúde. Foram leis aprovadas pelo Congresso. Eu, inclusive, até 24 eu fui dirigente da Frente Nacional de Prefeitos e nós debatemos com o Congresso, o piso da educação já é antigo, ele é anterior. Mas estou falando de um debate recente, nós debatemos com o Congresso que a forma como a lei foi aprovada, os municípios não tinham condições de cumprir a lei. Então, eu não estou falando aqui de forma hipotética. Eu fui um prefeito que falei, olha, da forma como vocês aprovaram, os municípios não têm condições de cumprir a lei. Né? E virou um grande problema, aquilo que poderia ser algo que eu não estou dizendo, eu acho que a gente valorizar o profissional da saúde, principalmente no pós-pandemia, o quanto que os profissionais se dedicaram, se expuseram, eu penso que é correto. O que eu penso é que você levantou um tema que, particularmente, o Congresso impôs. O Congresso impôs ele ao país. Repito, não estou dizendo que os trabalhadores da saúde não têm o direito, que essa luta não é legítima. O que eu estou dizendo é que quem impôs essa despesa ao país foi o Congresso, não foi o Executivo, não foi o PT. Nós depois trabalhamos para que essa despesa pudesse entrar no orçamento dos municípios, pudesse entrar no orçamento dos governadores, de que forma que a União poderia garantir a implantação dessa lei, mas é uma medida aprovada pelo Congresso Nacional. Edinho, você reconhece que a política fiscal até aqui levada pelo presidente Lula no seu 3º mandato prenuncia um colapso em 2027 que, caso ele mesmo seja eleito, tornará a tarefa de governar quase impossível? Olha, William, eu penso que nós temos que, na minha avaliação, fazer uma revisão de todo o gasto público, entendeu?
E vou te dizer uma coisa aqui, na minha avaliação, hoje você tem muito mais autonomia no Congresso para você discutir e debater gasto público do que na esfera do Executivo. Tem um debate que a gente precisa fazer no Brasil, é que o Brasil não é mais presidencialista. O Brasil não é. Quando você tem o Congresso Nacional executando 52 bilhões de reais do orçamento, isso não é presidencialismo. Ou seja, você tem mais capacidade de gasto, de investimento na mão do Congresso Nacional do que na mão do Executivo. Então... Mas vocês não tiveram um plano para fazer frente a isso, pelo menos na campanha em 22? Caio, não há correlação de força. Nós estamos vendo agora, e acho que o ministro Haddad está correto, para você poder aprovar uma lei, para você tributar o mercado financeiro, você tributar setores que não são tributados. E outro debate que nós temos que fazer é o debate das isenções. É um absurdo, nenhum país do mundo tem o nível de isenção que o Brasil tem. Eu acho que você isentar uma cadeia produtiva quando ela precisa ser estimulada, você isenta, mas isso não pode ser ad eterno. Você isenta uma cadeia porque aquela cadeia passa por problemas, ou você quer estimular uma outra área da economia para se desenvolver, mas isso é temporário. Só no Brasil que a isenção é ad eterno. Eu acho que nós temos que enfrentar o debate das isenções também, porque senão nós jogamos sobre o colo do Executivo uma capacidade de equilibrar, de provocar equilíbrio fiscal, que muitas vezes não está no Executivo. Eu te digo da correlação de forças, porque hoje, como que a gente devolveria, William, o protagonismo do presidencialismo como na Constituição de 89? Por exemplo, por que o Congresso se esforçaria em levar adiante uma política fiscal de austeridade, a palavra é essa quando se fala em cortes de gastos, se o próprio presidente da República se recusa a falar disso? O dono da agenda política no Brasil, e daí vem o poder do chefe do Executivo, é levar adiante uma agenda política. Se ele não leva essa agenda política, por que o Congresso vai abraçá-la? Mas eu penso que o presidente... Olha, nenhuma lei é encaminhada pelo ministro da Fazenda, nenhum projeto, nenhuma iniciativa, sem que tenha anuência do presidente Lula. A política econômica, ela é desenvolvida pelo ministro Haddad, mas ela é do presidente Lula. Então, há disposição do governo de fazer revisão para que a gente possa provocar o equilíbrio fiscal. Agora, eu acho que a gente tem que incluir os setores que não são tributados no Brasil, principalmente a gente tem que... Vocês vão mexer com o Simples? Você está falando do pequeno, eu não quero mexer com o pequeno. Não, o Simples é grande e aberto. Não, mas o Simples pega o pequeno empreendedor, a pequena empresa... Isso é um monte de gente, Adilson. Mas você pega o pequeno. O que o ministro Haddad está propondo ali, eu acho que ele está correto, é a gente começar a enxergar aqueles que ganham muito e que não são tributados. Qual o país do mundo que você cria condições para se desenvolver a economia, para que a economia possa crescer, para que você provoque igualdade no país, igualdade de oportunidades, sem você cobrar daqueles que ganham muito? Eu penso que foi extremamente corajoso o presidente Lula mandar para o Congresso Nacional a isenção para quem ganha até R$5 mil, estendendo parcialmente a quem ganha até R$7 mil e começando a debater a tributação de quem ganha mais. Agora, nós temos que abrir o debate no país das isenções. Nós temos que saber quais os setores que são isentos, quanto que representa essa isenção por cadeia produtiva, o que efetivamente a sociedade e a economia têm tido de retorno comparativamente ao valor que o governo hoje renuncia. Ele renuncia do ponto de vista da arrecadação e que eu penso que tem setores que não tem o menor sentido continuarem com isenção tributária.